Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 68. Salmo 68. E vamos fazer a leitura desse salmo. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos vão ler os versículos pares, e vamos ler o salmo de número 68. Salmo 68. Então vamos fazer a leitura. Levante-se, Senhor Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impere a fumaça, assim tu os imperes. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em milhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai, comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Rei e exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre os redis, contudo sereis como asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado, como o monte de Bazã. Por que saltais como montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Para que teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos do meu Deus, meu Rei do santuário. Os cantores iam diante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim,
que domina sobre eles, os príncipes de Judá, com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Por amor do teu templo, em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos carnavais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, desciam aos povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Todos. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 68, então, é um cântico de louvor a Deus, é um cântico de ação de graças a Deus. E nesse salmo nós vemos que Deus, Ele cuida do seu povo. Ele cuida do seu povo, Ele está com o seu povo e Ele sustenta o seu povo. Por isso, o salmista, ele fala aqui no versículo 3, mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria, porque nós, os justos, nós conhecemos a Deus e sabemos que Ele está operando em nossas vidas. Versículo 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Então Ele cuida dos necessitados. Deus, Ele opera na vida dos necessitados. Ele não deixa que os necessitados passem fome. Ele cuida daqueles que necessitam. Ele usa a vida de nós, Ele usa a sua igreja para cuidar dos necessitados, né? Lá Tiago fala que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e viúvas, né? No sentido de que Deus opera. Deus, Ele usa os seus santos para cuidar dos necessitados, mas Deus, Ele está também no meio do seu povo, e é isso que a gente vê quando Ele fala, a terra se abalava e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, o Deus de Israel. A gente lembra que quando o povo estava sendo conduzido para a terra prometida, Deus habitava no meio do seu povo, e Deus fazia com que o seu povo vencesse as guerras, mas Deus também sustentava o seu povo de todas as suas necessidades. E é isso que nós precisamos entender como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que conhecem a Deus. Deus, Ele habita em nós, através do Espírito Santo. Deus quer usar as nossas vidas para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas, mas que especialmente nós cuidemos dos necessitados, né? Como em Gálatas fala, especialmente aos domésticos da fé, primeiramente aqueles que estão na igreja, mas aqueles de fora também. Deus também quer que nós confiemos nele, para que nós possamos realizar a sua obra, para que nós possamos ser fiéis à vida cristã, fiéis à palavra de Deus. E por isso Deus opera em nossas vidas. Versículo 35, ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força, poder ao seu povo. Bendito seja Deus. E esse salmo é um salmo especial para o estudo de hoje. Nós vamos ver sobre a vida de George Miller, tá bom? Nós vamos ver 2 estudos, tanto hoje como na semana que vem, na próxima quarta-feira, exemplo de servos de Deus, exemplos de vida, de cristãos que foram uma bênção, que foram servos de Deus, que fizeram grandes coisas no reino de Deus. E George Miller certamente foi um grande homem, um grande servo de Deus, que foi grandemente usado por Deus. E ele, o seu ministério principal, que teve mais abrangência,
foi o cuidado com os órfãos, tá bom? Na época dele, estava no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, estava um período de grande recessão lá na Inglaterra, e ele viu muitas crianças na rua, muitas crianças abandonadas. Havia tido uma peste também, uma peste que dizimou muitas pessoas, e principalmente adultas, né? E muitos pais e mães tinham falecido. Então havia realmente muitas crianças na rua, crianças passando necessidade, crianças roubando, crianças pedindo esmola, ou crianças trabalhando em oficinas, sendo maltratadas, passando necessidades. E esse homem, o coração dele se compadeceu por essa situação, e ele tomou uma decisão, e ele realmente foi usado por Deus para cuidar de várias crianças. E o Salmo 68, no versículo 5, é um salmo onde Deus o chamou para o seu ministério, de cuidar das crianças. E ele constantemente falava, Salmo 68, 5, Pai de órfãos, se Deus é o pai dos órfãos, Deus cuidará dos órfãos. Mas ele quer usar as nossas vidas, né? Então, esse homem nasceu na Alemanha, em 1805. Aos 10 anos, seus pais o enviaram para uma universidade, né, teológica, né, apesar dos seus pais não serem cristãos, e ele também não ser convertido, uma coisa interessante, né? Mas na cabeça dos seus pais, eles queriam que ele fosse um pregador, para que ele levasse uma vida mais cômoda, né? Para que ele não tivesse trabalho pesado e tivesse uma vida cômoda. Naquele tempo, se um homem quisesse ser um pregador e não quisesse ser, de fato, um servo de Deus, a servir a Deus nas coisas de Deus, ele conseguiria tal intento lá na Inglaterra. Mas o fato é que ele, desde os 10 anos, estava estudando naquela instituição, você vê a foto ali, e na sua juventude, mesmo estando nessa instituição, estudando ali, morando ali, ele era um rapaz de muito mau caráter, né? Ele jogava, ele bebia, ele mentia, ele era inadimplente em muitos lugares, e houve uma situação que ele foi preso e ficou quase 30 dias na cadeia. Mas o fato é que aos 20 anos, em uma reunião de oração, ele foi convidado por alguns amigos do seu seminário, e naquela reunião de oração, naquele culto, ele foi grandemente impactado, né, por ver a fé daqueles irmãos. Ele foi impactado profundamente. E aí então, ele viu aqueles irmãos orando de joelho, rogando as bênçãos de Deus sobre aquele culto, sobre a sua palavra, e aquilo é que realmente mudou e transformou a sua vida, ver a fé daqueles irmãos. Naquela noite ele aceitou a Cristo, e aquele homem nunca mais foi o mesmo. A sua vida mudou para sempre. Ele percebeu também, desde a primeira vez que trancou-se no seu quarto após a sua conversão, para entregar-se a Deus na leitura bíblica e em oração, que ele havia tido realmente um genuíno fortalecimento espiritual, por meio da leitura e por meio da oração. E ele chegou à conclusão que tinha aprendido mais em poucas horas de leitura e oração do que meses de estudos teológicos aonde ele estudava. Então, ele passou a dar toda e maior ênfase na sua vida, toda a importância na sua leitura bíblica e na oração. Aquela é uma Bíblia dele, né, que está no museu hoje, mas ele lia a sua Bíblia e anotava uma página com os pedidos de oração. Ele fazia questão de anotar todos os pedidos de oração, enquanto ele lia e fazia a sua leitura bíblica, e ele dizia que anotava todos os pedidos, porque estava certo de que Deus daria a resposta. Ele não queria deixar passar nenhum pedido, ele não queria esquecer nenhum daqueles pedidos, porque ele esperava em Deus para a resposta de todos os seus
pedidos, ainda que a resposta fosse não. Mas ele sim esperava todas as respostas para todos os seus pedidos. Ele tinha interesse em alcançar os judeus, né? Depois de alguns anos, ele tinha um grande interesse em alcançar os judeus e, por isso, ele viajou para Londres e passou a morar na Inglaterra. Aparentemente, o começo do seu plano era ficar um tempo apenas lá para se associar à Sociedade Judaica de Missões, mas, naquele tempo, ele ficou hospedado em um orfanato de um homem chamado A.H. Frank, onde recebeu, naquele orfanato, convivendo ali, vendo aquele trabalho, ele recebeu uma inspiração para fundar os seus próprios orfanatos. E ele aprendeu uma regra de confiar inteiramente em Deus para todo o seu sustento. Aquele orfanato funcionava de doações, e eles confiavam, era uma regra ali de confiar inteiramente em Deus para todo o sustento daquele orfanato. E aí, então, ele passou um ano naquele orfanato e, depois de algum tempo, ele ficou permanentemente morando em Londres. Em 1930, quando tinha 25 anos, ele casou-se com Mary Groves. E teve 4 filhos, 2 deles foram natimortos, nasceram sem vida, e o pequeno Elias morreu quando tinha 1 ano, ficando apenas a sua filha Lídia, que se casou no futuro e continuou com seu trabalho juntamente com seu esposo, né, com os orfanatos e como serva de Deus. Então, a sua esposa, Mary Groves, era uma verdadeira companheira e grande serva de Deus, juntamente com ele, nos orfanatos e na igreja. Eles, com um certo tempo de ministério, na igreja, né, onde eles, ali no centro ali de Londres, né, eles decidiram abrir mão do salário como pastor e viver totalmente da dependência de Deus para as suas necessidades. Então, aquela ali era a igreja onde ele pastoreava, e chegou um momento que ele teve convicção de que ele não devia mais receber sustento, né, mas ele deveria depender totalmente de Deus para o seu sustento. Naquele tempo, lá na Inglaterra, os bancos das igrejas era feito uma forma de aluguel. Então, quando você ia para aquela igreja e você ia usar aquele banco, você pagava um certo valor. E é isso que ele abriu mão. Ele não quis mais receber essa forma de sustento que a igreja dava para ele. Ele colocou uma caixa lá na igreja e deu liberdade para os irmãos doarem quando quisessem, quanto quisessem, para a igreja e para o seu sustento. Então, com isso, ele tinha convicção que estava dependendo totalmente de Deus para o seu sustento, e não de braços humanos. E por muito tempo trabalhando na capela de Bethesda, aquela que passou a foto no slide anterior, no coração de Bristol, na Inglaterra, como pastor, começou a se preocupar com as grandes massas de crianças órfãs que estavam por toda parte na Inglaterra no início do século XIX. Milhares de pais morreram com a epidemia de cólera em 1934, pois haviam poucos medicamentos e conhecimentos médicos muito precários. As condições sociais eram muito ruins e as leis trabalhistas eram injustas, né? Condições essas que, nessa época, multiplicavam os órfãos que tentavam sobreviver nas ruas, esmolando ou realizando furtos, ou se submetendo às péssimas condições das oficinas de trabalho. Aí são fotos da época mesmo, as crianças realmente muito maltratadas e muito necessitadas. Em 1834, ele fundou um Instituto do Conhecimento Bíblico que proporcionou educação para milhares de crianças e adultos, que de outro modo não teriam tido. Também distribuíam milhares de Novos Testamentos, Bíblias, folhetos evangelísticos e arrecadava e enviava milhões de dólares para missionários nacionais e estrangeiros, dentre eles Hudson Taylor. Então, as ofertas que ele recebia
por meio de orações. Ele orava, ele pedia a Deus todo o sustento que ele precisava para a sua instituição. Ele arrecadou o dinheiro que conseguiu abrir essa instituição. Era uma instituição de ensino, mas também que ajudava os necessitados. Foi a primeira instituição que ele conseguiu fundar, né, só com dinheiro de doações. Ele não pedia para as pessoas, mas ele orava a Deus. Deus tocava no coração das pessoas, e as pessoas, tanto da igreja como de fora, faziam doações que eram suficientes para sustentar esse ministério. Mas não ficou só aí, porque a necessidade era muito maior do que essa instituição que ele tinha conseguido formar. Então, na leitura de Salmo 81:10, o levou, em 1835, a colocar em prática um plano na igreja de Betesda e em outras igrejas. Então, a igreja matriz onde ele estava, que nós vimos a foto, ela já tinha aberto outras igrejas também filiais. E também, esse ministério, essa igreja era conhecida de outras igrejas também. E o plano dele, colocando em prática, era usar todas essas igrejas para que tivesse pessoas trabalhando voluntariamente para realizar o trabalho. E também levantar sustento por meio da oração. Então, o trabalho iniciou com casas alugadas. Eles alugaram diversas casas e nessas casas funcionavam os orfanatos. E com o tempo, até na sua casa mesmo, ele usou meio que como um albergue para receber ali 30 meninas, né, como um orfanato. Os crentes dessas igrejas trabalhavam voluntariamente em tempo parcial ou tempo integral para cuidar das crianças, né? E depois, em 1849, foi construído, né, foi terminado o primeiro orfanato oficialmente, com a capacidade para 300 crianças, né, meninos e meninas. E 21 anos depois, eles estavam abrigando cerca de 2.000 crianças, né? Eles construíram esse primeiro, um segundo, um terceiro, até 5 orfanatos. Eles tinham 5 orfanatos desse tipo, abrigando cerca de 2.000 crianças. As moças e os rapazes órfãos eram treinados em vários ofícios, né? Eles recebiam a educação nesse lugar, né? Eles estudavam e depois eles aprendiam uma profissão. Quando eles completavam a maioridade, eles eram enviados para uma empresa e o orfanato pagava aquela empresa para ensinar o serviço para eles. E assim que eles conseguiam fazer o treinamento e aprender o serviço, aí então a empresa continuava a pagar por si mesma aqueles empregados, né? Eram menores aprendizes, né, como diz nos dias de hoje. Então a obra de Miller foi uma prova da providência de Deus, suprindo em todo tempo, muitas vezes recebendo doações apenas horas antes para as suas necessidades. Nesses lares, as crianças recebiam boa educação, alimentação, vestimenta. Todas ganhavam uma Bíblia completa quando saíam de lá. Os orfanatos para crianças na Inglaterra são as maiores obras às quais Miller é lembrado juntamente com a sua esposa Mary Groves, que estava sempre firme ao seu lado. Muitos desses orfanatos estão ativos até hoje. Em 1872, ele casou-se com Susana Sangray. A sua esposa Mary havia falecido, né, em 1870, e em 1872 ele conheceu essa senhora e casou-se com ela. A partir desse momento, ele começou a fazer as viagens missionárias por vários lugares no mundo, Estados Unidos, Índia, China, Austrália, e em outros países também, né? Pegou centenas de vezes em 42 nações e mais de 3 milhões de pessoas retornando para a Inglaterra em 1892. Miller leu mais de 200 vezes a sua Bíblia, e dessas a maior parte ele lia ajoelhado. Enquanto lia, anotava suas petições e súplicas para ter certeza que seriam respondidas.
servia a Deus integralmente por 70 anos. Em 1898, com 93 anos, veio a falecer dormindo. Meio século após a sua morte, os jornais publicavam que 19 mil órfãos são abrigados e continuam a ser sustentados em seus orfanatos. Aí ele tem 2 fotos ali antigas, mostrando ali uma grande quantidade de órfãos que eram abrigados em seus orfanatos. Uma vez foi perguntado para George Miller como um crente poderia adquirir tão grande fé como ele tinha, né? E aí então ele falou 5 passos, né, que ele seguia para que a fé dele pudesse crescer, para ele atingir aquela grande fé que ele exercia e que ele tinha para servir a Deus, né? Então, primeiro, você pode preencher aí leitura bíblica e oração diários. Leitura bíblica e oração diários. Então ele falava que lendo a Bíblia e meditando sobre o texto lido, chega a se conhecer a Deus por meio de oração. Então, ele tinha aprendido que era mais valioso, mais proveitoso para a sua vida espiritual, fazer a sua leitura, fazer o seu devocional diário, ter seu tempo de oração, do que ler comentários, ler coisas sobre a Bíblia, fazer aquele estudo teológico. Ele cresceu na sua fé, ele firmou-se na sua fé, fazendo a sua leitura bíblica diária, né? Então, é coisa que nós sabemos, é algo que nós não podemos deixar, é algo que nós não podemos subestimar na vida cristã. Nós precisamos ter aí o nosso costume, né, fazer o nosso esforço para ler todos os dias a nossa Bíblia, para meditar na palavra de Deus, né, lembrar daquilo que a gente leu, procurar aprender mais aquilo que a gente leu e ter o nosso tempo diário com Deus em oração, né? Ele disse certa vez que o segredo para se ter várias respostas de oração é nunca desistir da sua petição. Por isso ele sempre anotava e esperava até que Deus desse a resposta. Após o culto no seminário à noite, frequentemente continuava em oração até meia-noite. Os seus colegas do seminário iam para os seus quartos, mas ele continuava em oração constantemente até meia-noite. E às 6 horas da manhã, é ele que acordava os seus companheiros para novamente ter o devocional e o tempo de oração. Quando perguntado se orava muito, ele disse: algumas horas todo dia, e ainda vivo em espírito de oração. Oro quando ando, quando me deito, quando levanto. Estou constantemente recebendo respostas, uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. O grande ponto é nunca deixar de orar antes de receber a resposta. E aí nós podemos aprender algo importante para a nossa vida. E nós podemos pensar em quantos motivos de oração, e aí eu falo por mim mesmo, quantos motivos de oração a gente colocou diante de Deus, eu orei diante de Deus, mas depois de certo tempo eu esqueci daquilo. Eu não orei mais por aquele assunto, né? E ele fala que o grande ponto, né, de ele ver muitas orações serem respondidas é nunca deixar de orar por aquele motivo. E especialmente quando se percebe que aquilo que se está pedindo é correto, é justo diante de Deus. Então, nunca desista de orar. Então, nós precisamos ter mais convicção, né, das nossas orações. Nós precisamos ter mais bom ânimo nas nossas orações. Nós precisamos perseverar. Né? Assim que o Senhor Jesus ele ensina, lá em Lucas capítulo 7, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor Jesus nos ensina justamente a perseverança em
oração. Nós nunca deixarmos de orar, né? Então, nós precisamos orar mais, nós precisamos perseverar mais em nossas orações. Então, vamos ler Salmo 119, versículo 97. Versículo 97. Quem achar primeiro, pode ler. Versículo 97. Amém. Quanto amo a tua lei. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós estamos conhecendo a vontade dele para as nossas vidas, para os acontecimentos que estamos passando. Então nós precisamos nos dedicar a conhecer mais a Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós vamos conhecer a boa vontade de Deus para as nossas vidas. E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, vamos abrir lá. Quem achar primeiro, pode ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Então, nós precisamos lembrar que os ouvidos de Deus estão atentos às nossas orações. Deus quer ouvir as nossas orações. Ele está atento para ouvir as nossas orações, porque Deus quer nos abençoar. Ele quer realmente operar em nossas vidas. Ele quer usar as nossas vidas. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos dedicar mais tempo de oração ao nosso Deus. Nós precisamos orar constantemente, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos passando, visitando alguém, nós precisamos andar em espírito de oração. Nem todos os momentos em que precisamos orar, estamos num lugar adequado, num lugar propício para orar, mas nós podemos andar em espírito de oração. E eu acho que o momento que eu ando mais em espírito de oração é quando algum momento perigoso, Na terça-feira eu vim guardar o carro. Essa rua que eu moro está muito perigosa, muito deserta, Então eu desci em espírito de oração, Lá de casa eu vejo muito assalto acontecendo ali, então eu desci em espírito de oração, Mas em todos os momentos nós podemos andar em espírito de oração para agradecer a Deus, para nos capacitar para servi-lo, Para Ele nos dá a capacidade de compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos orar mais. Nós não podemos subestimar o poder da oração. Nós não podemos deixar de dar toda a importância à oração, porque Deus dá muita importância às nossas orações. Ele está de ouvidos atentos às nossas orações. Segundo, agindo com santidade e honestidade. Então, ele procurava agir com santidade, e isso é também assunto básico para a vida cristã. Básico no sentido de que nós sabemos, Mas nós precisamos nos esforçar, Nós precisamos nos esforçar cada vez mais para andar em santidade, Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Quem achar pode ler. Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Isso, então, ele agia também com honestidade. Então, procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência. Por isso, nós precisamos andar em honestidade em todas as áreas da nossa vida. Então, ele não achava justo que as pessoas pagassem um valor para poder sentar no banco da igreja. E isso ele
tirou da sua prática de vida, da prática da sua igreja. Ele também conta nos seus discursos, nas suas palestras, né, que ele dava em muitos momentos, que as ofertas que entravam para determinados fins, ou seja, por exemplo, quando entrava para o orfanato, ele destinava especificamente para o orfanato. Quando entrava na igreja para comprar, para pagar contas e mantimentos, ele destinava exatamente para aquele fim. Ele destinava cada oferta para o seu fim específico. Ele não misturava os valores, ainda que pudesse alegar que todo aquele dinheiro era para o ministério, estava sendo usado para o ministério, mas ele destinava cada parte do valor para o seu fim específico. Nunca destinava ofertas que foram destinadas a um fim para outro fim, né? Foi isso que eu acabei de explicar, mas que fosse também, mesmo que fosse também ministerial. Então nós precisamos andar em honestidade também, né? E primeiramente com Deus, entregando os nossos dízimos, sendo fiéis ao compromisso com a nossa promessa de fé, pagando as nossas contas, pagando aquilo que nós temos comprado, saldando as nossas dívidas. Então, um compromisso que ele assumiu também era de não fazer dívidas. Com o passar do tempo do seu ministério, ele percebeu que ele deveria viver somente do seu sustento. Então, ele aprendeu que ele não deveria fazer dívidas, ele não devia pedir dinheiro emprestado, ele não deveria comprar coisas para pagar depois, mas ele só comprava aquilo com que o seu dinheiro fosse necessário e com o dinheiro que ele tinha em mãos. E para isso, ele se valia da oração, para que Deus desse o sustento necessário e suficiente para ele suprir todas as suas necessidades e da sua família. Então, isso é uma grande confiança em Deus, que Deus suprirá a necessidade, né? Então, agindo com santidade e honestidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Quem achar primeiro pode ler, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Isso, então aí é um mandamento, né, que Pedro, na sua carta, ele enfatiza, né, que o crente deve andar em santidade. Não significa que nós não pecamos, mas significa sim que nós não andamos na prática do pecado. E aí nós nos esforçamos cada dia mais para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, para que nós possamos servir a Deus com um bom testemunho, tanto para com os de dentro, com os nossos irmãos em Cristo, da nossa família, mas também para com os de fora, né? Para que Deus possa operar na nossa vida e alcançar pessoas também por meio do nosso testemunho. 3. Confiando em Deus nas provações. Confiando em Deus nas provações. Então ele dizia que se desejarmos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que aprove, por meio do qual ela seja fortalecida. Então, Deus, às vezes, nos coloca em situações em que nós precisamos confiar nele. Provações na nossa vida. Provações contra o nosso pecado, provações, às vezes, quando estamos no ministério, provações de diversas formas na nossa vida. E ele fala que essas provações nós devemos enfrentar confiando em Deus e rogando que Deus nos capacite para passarmos por aquela provação e sermos aprovados e aprendermos com aquela situação. Então, nós precisamos também lembrar que nós precisamos confiar em Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, exercer a nossa confiança, né, em Deus. E também nas provações, nós confiarmos que Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos capacitar e Deus vai nos tornar
capazes de suportar e de vencer aquela provação na nossa vida. Então vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 33, né, uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Quem achar primeiro pode ler Mateus 6, versículo 33. Isso, amém. Então, quando nós, é a promessa que o Senhor Jesus nos faz, se nós colocarmos o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo aquilo que nós necessitamos, Deus acrescentará. Deus nos dará tudo aquilo que nós queremos? Não, tudo aquilo que nós necessitamos. E é nessa promessa que George Miller confiava também. É necessário deixar Deus agir por nós na hora da provação e não procurar nossa própria libertação. Não podemos, às vezes, fugir, né, das provações, mas podemos passar pelas provações e sermos aprovados por Deus. Não peço dinheiro a homens ou faço dívidas. Peço todo o necessário diretamente a Deus. Ele falava que quando se tem dinheiro em banco, quando se tem dinheiro guardado, né, isso era a convicção dele. No mundo que nós vivemos hoje, a gente vive numa sistemática financeira que nós aprendemos a viver com dívidas, aprendemos a viver com cartão de crédito, aprendemos a viver primeiro adquirindo e depois pagando, né? E ele adquiriu uma convicção de que quando se tem dinheiro guardado, né, você como cristão está tentado a confiar no seu dinheiro e não na provisão de Deus. E certamente, quando nós temos dinheiro, quando nós avaliamos sinceramente, nós também somos tentados a confiar na nossa provisão que nós temos, a confiar naquilo que nós temos. Então, nós precisamos aprender a confiar o nosso sustento a Deus, né? Nós comumente falamos que Deus é o dono do ouro e da prata, mas às vezes numa necessidade, em vez de orar e aguardar em Deus para suprir aquela necessidade, nós acabamos nos endividando. Eu lembro de uma situação, acho que eu já contei para vocês, uma situação quando eu era novo convertido. Eu estava precisando de roupas, eu estava passando numa situação muito difícil financeira, e eu estava precisando muito de roupas, né? E aí então eu orei a Deus, né, para que suprisse aquela necessidade, para que desse oportunidade para que eu pudesse comprar as roupas que eu precisava, que eu necessitava, né, até mesmo para ir para o meu trabalho. Uma semana depois, eu fui lá, fiz aquele cartão e comprei numa certa determinada loja, né, aquele cartão que você paga lá com 30 a 60 dias. Resolvida a situação. Só que 2 semanas depois, uma irmã da igreja chegou com um carro, com um porta-mala com roupas. E ela falou: olha, Carlos, quando eu peguei essas roupas aqui para doar, eu lembrei de você. Então, Deus havia respondido a minha oração. Só que eu precisava confiar e esperar o tempo certo. E aí eu fiz uma dívida desnecessária, né? E com isso eu aprendi, com aquela situação, a confiar mais em Deus. Muitas situações que George Miller contava nos seus orfanatos. Uma história bem famosa, que você já deve ter ouvido, tanto eu, o pastor Sete, contando, ou em outros lugares. Ele estava num dos seus orfanatos, e ele, na hora do café da manhã, foi colocado às mesas, né? Eram centenas de crianças, mas não havia alimento. E aí, então, avisaram para ele que não havia alimento para o café da manhã das crianças. E aí, então, o que George Miller fez foi ir para a sua sala, ajoelhar-se e orar. E pedir para que Deus suprisse aquela necessidade. Chegou a hora, né, de dar o café da manhã e, de repente, bateram na porta. Tinha um caminhão de leite, a roda do caminhão havia quebrado,
o leite ia se perder, porque não ia dar tempo de consertar para poder fazer a entrega do leite. E aí, então, vendo lá que tinha um orfanato, ele, o dono do caminhão de leite, decidiu doar todo o leite. E passou-se algum tempo, eu não sei quanto tempo, mas provavelmente uma meia hora, a porta bateu de novo, e era o caminhão da padaria, né, da panificadora. Os pães não tinham dado certo naquela manhã. A aparência do pão estava meio feia. E, como era uma padaria de luxo, eles não queriam vender aqueles pães. E aí, então, o dono da padaria mandou os pães para aquele mesmo orfanato, né? Então, Deus suprindo a necessidade desse servo de Deus, que realmente provou a Deus nas suas necessidades e foi respondida às suas orações. E quarto, buscando sempre fazer a vontade de Deus, como Deus quer, né? Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Ore e espere a resposta de Deus. Não faço nada sem procurar saber a vontade de Deus. E aí, então, vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem achar, por favor, pode ler. Romanos 12, versículo 2. Isso, então esperar, né, buscar fazer a vontade de Deus, né, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tantas vezes na nossa vida estamos passando por situações que nós não queríamos estar passando. Chegam os problemas que nós não queríamos estar vivenciando, né, situações que nossa vida traz, que nós não conseguimos resolver, mas nós precisamos confiar em Deus, buscando sempre fazer a vontade de Deus, ficar firmes em fazer a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, né? E esperar o tempo de Deus, né? E Filipenses capítulo 7, versículo 4, está escrito que a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Quando Deus der paz, né? Ele falava que quando ele sentia paz, ele orava mais 2 ou 3 vezes para que ele pudesse ter a convicção de que aquilo era a vontade de Deus. Então, nós precisamos também, né, estar sendo submissos à vontade de Deus. Nos nossos dias, na nossa correria, né, quantas vezes nós tomamos as decisões, nós fazemos as coisas sem antes, primeiro, buscar a vontade de Deus, né, sem orarmos a Deus, né, para saber se Deus aprova, se Deus quer, se é realmente a vontade de Deus, se é o melhor para a nossa vida, né, é o andar em espírito de oração, buscando fazer a vontade de Deus. Então, precisamos estar atentos, né, em buscar fazer a vontade de Deus. Algumas frases, né, de George Miller. Eu queria contar uma história também. No tempo em que George Miller estava fazendo as suas viagens missionárias, ele estava viajando de navio para um outro país. E isso, na verdade, foi o comandante do navio que contou para um outro evangelista que trouxe essa história à tona, tá bom? Então, esse homem contou que esse comandante do navio, ele tinha aportado o navio em certo lugar, porque havia muita neblina, havia muito nevoeiro, eles iam ter que esperar horas, ou talvez mais de um dia, para poder a neblina passar e poder continuar a viagem. E aí, então, George Miller chegou para aquele comandante e falou, olha, preciso chegar em Bristol amanhã à tarde. E eu creio que Deus quer que eu esteja lá amanhã à tarde. Eu nunca perdi um dos meus compromissos. E o comandante, achando aquilo absurdo, né? George Miller pedindo para ele prosseguir viagem, e ele falou, olha, o nevoeiro não permite que nós prossigamos viagem.
Então George Miller convidou ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na sala e vamos orar. Aquele comandante era cristão, né? Disse que ele se ajoelhou, George Miller se ajoelhou e fez uma oração simples, como uma criança orando, rogando que Deus fizesse passar aquela neblina, para que eles pudessem seguir viagem e para que ele pudesse estar no lugar combinado para pregar e fazer o trabalho de Deus. E aí então, quando ele terminou a oração, aquele comandante ele quis também orar, mas George Miller falou, não é necessário você orar. Primeiro, porque você não crê que Deus possa fazer passar aquela neblina. Segundo, porque Deus já fez com que essa neblina passasse. Então, não é necessária mais a sua oração. Então, vamos sair, por favor, pode abrir a porta e veja você mesmo. E impressionado aquele homem, né, quando abriu a porta, a neblina realmente havia passado, né? E ele falou, antes mesmo de orar para aquele homem, olha, não estou preocupado com a neblina, mas meus olhos estão atentos a Deus, Todo-Poderoso, que todas as coisas pode fazer em benefício dos seus servos. Então, que a nossa fé possa ser fortalecida com o testemunho desse homem, e especialmente pela palavra de Deus, né, que nós tivemos compartilhando por meio desse estudo. Algumas frases, do começo da ansiedade ao fim da fé, né? A ansiedade é uma coisa que tem assolado as nossas vidas, as vidas de muitas pessoas. Nos dias de hoje estão doentes, né, por causa da ansiedade. O começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. A incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. O nosso caminhar sempre conta mais do que o nosso falar, né? Então, frases aí de um grande servo de Deus. E na internet você vai ver muitas histórias aí de respostas de oração e de fé na vida de George Miller, né? Eu tinha mais para contar, mas nosso tempo está encerrado, tá bom? Mas vamos orar nesse momento, vamos rogar que Deus fortaleça a nossa fé e nos ajude a cada vez mais buscar a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, nosso amado Deus, que grande bênção poder conhecer a história desse servo do Senhor e ver o quanto o Senhor operou poderosamente na vida deste homem, nas realizações, na sua igreja, nos orfanatos, e o quanto o Senhor operou grandemente na vida de muitas pessoas. Em resposta, simplesmente, a uma fé verdadeira, a uma oração, as suas orações confiantes diante do Senhor, a perseverança das suas orações, em resposta à sua grande fé. Ó Deus, nos ajuda em todos os momentos da nossa vida a andarmos em oração, a buscarmos a sua vontade, a nos submetermos à sua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, mesmo em situações tão difíceis da nossa vida, a confiar que o Senhor está operando em nosso favor, a confiar que o Senhor está respondendo às nossas orações no momento do Senhor, no tempo em que o Senhor irá agir em nossas vidas. Ó Pai, nós te louvamos, nós agradecemos e nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um breve tempo de